Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Continuamos o nosso estudo no Evangelho de Marcos, agora no capítulo 11. Fazemos uma transição final a partir desse capítulo, porque Marcos começa a relatar os momentos finais aqui da vida de Jesus. Para trás já ficou o ministério de Jesus, porque no capítulo 11 nós já temos, no primeiro relato, no primeiro momento aqui do capítulo, já temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa entrada triunfal, como muitos sabem, ocorreu no domingo exatamente e imediatamente anterior à crucificação. Então, nós estamos, a partir de agora, no Evangelho de Marcos, enfocando a última semana de Jesus. Todos os eventos retratados a partir de agora nesse capítulo ocorreram nessa última semana, culminando então, claro, com a sua prisão, seu julgamento, seu sofrimento, sua morte na cruz e a ressurreição ao final dessa mesma semana. Vemos então no capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 11, o texto da Palavra de Deus. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Betânia e Betfagé eram pequenas vilas que ficavam imediatamente antes, na cercania de Jerusalém. Jesus estava chegando à cidade e, como ele já tinha conhecimento de antemão, ele precisava preparar a sua entrada na cidade. E essa entrada certamente não seria uma entrada qualquer. Percebam que não é a intenção de Jesus chamar a atenção para si mesmo. Não é por isso que Jesus entrou em Jerusalém como entrou, da maneira como nós vemos descrita nesses versículos aqui. Mas a entrada do rei na cidade de Jerusalém, pela última vez, pelo menos em vida, porque Jesus só entraria e só entrará de novo na cidade quando ele vier como Rei dos Reis, na sua segunda vinda, precisava ser um momento especial. Precisava ser um momento notório. E desde o início, então, nós vemos aqui que Jesus tinha a intenção de marcar essa entrada. Por isso, ele avisa os discípulos: vão adiante de mim, peguem um jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprendam. E ele avisa, inclusive, que se alguém chamar a atenção para isso, pensando que eles estavam, por exemplo, levando o jumentinho, roubando, que eles dissessem: o mestre
precisa deles, o Senhor precisa deles. E aqui nós vemos mais uma vez a comprovação de que Jesus era o próprio Deus. Jesus conhecia todas as coisas e ele sabia exatamente o que os discípulos deviam fazer, preparado de antemão para que ele pudesse adentrar Jerusalém. Há um simbolismo interessante aqui também no animal que Jesus escolheu. Primeiro, claro, o fato de que o cavalo, talvez alguém possa dizer, por que Jesus não utilizou um cavalo, que é a montaria mais comum, né? O cavalo, ele não é uma montaria para esse tipo de ocasião. Um cavalo teria, por exemplo, se assustado ou talvez se assustasse com a multidão ao seu redor. Ele precisava de um animal mais dócil, não é? Também um animal de um porte um pouco menor, e por isso um jumentinho seria mais adequado. Mas mais que isso, eu creio que a escolha de um jumentinho é justamente porque era o rei que estava entrando. Se você pesquisar e se você ler o relato de Reis, 2 Reis, capítulo 1, verso 38, nos diz que na coroação de Salomão como rei, ele também andou em um jumentinho. Algumas versões trazem mula, outras jumento, mas ele também entrou, a sua procissão foi com um animal assim. Então, de forma simbólica, nós temos aqui a procissão de um rei. E mais que isso, nós temos esse mesmo fato predito pelo profeta Zacarias, lá em Zacarias 9:9. Eis aí o teu rei vem montado num jumentinho. Por fim, o que nós vemos aqui é uma imagem de humildade, de mansidão acerca de Jesus. O rei veio montado num jumentinho. Ele vai ser aqui, claro, proclamado, vai ser exaltado. Nós vemos que as palavras aqui usadas para aclamar Jesus não são meras palavras, são palavras de adoração, de louvor, reconhecendo Jesus como o rei que viria, como o Messias. Então nós vemos um momento singular, extraordinário, que realmente marcou a entrada de Jesus ali em Jerusalém, ainda que poucos dias depois, talvez até alguns dessa mesma multidão estivessem clamando por sua morte. Mas o texto então diz, a partir do verso 7, o seguinte: levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. Aqueles que estavam com Jesus já eram uma grande multidão, mas eles chegam em Jerusalém e certamente encontraram outra multidão, porque Jerusalém, na época das festas, e aqui nós somos lembrados que estava próxima à festa da Páscoa, talvez a festa em que mais pessoas iam para Jerusalém, e os comentaristas dizem que nessas épocas Jerusalém quintuplicava em quantidade de pessoas, 5 vezes mais. Então nós vemos uma grande multidão que estava com Jesus e que encontra outra grande multidão. E nesse meio, então, a sua entrada e o modo como eles fizeram essa entrada chama a atenção certamente daqueles que estavam ao redor. Muitos estendiam as suas vestes no caminho, verso 8 diz, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Isso era significativo porque eles estavam ali preparando o caminho para a entrada de alguém que era muito mais do que uma mera pessoa. Eles estavam tratando Jesus como uma autoridade, estavam dando deferência, mas mais que isso, o que eles estavam clamando realmente nos diz que eles estavam, pelo menos de uma maneira parcial ou inicial, reivindicando e afirmando que Jesus era o Messias. Então, verso 9 diz: tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Eles estavam reconhecendo em Jesus a dignidade de alguém que estava ali como emissário de Deus. Talvez muitos já tivessem
a compreensão parcial de que Jesus era realmente o Messias. Talvez alguns já tivessem essa compreensão plena e estavam todos louvando a Deus. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Então, de forma específica, estavam mencionando o fato de que estavam reconhecendo ali Jesus como Messias, ainda que talvez muitos não tivessem a compreensão de que poucos dias depois Jesus morreria na cruz. Hosana nas maiores alturas. Que expressão maravilhosa de louvor, de adoração, que nos lembra exatamente, que nos remete ao momento em que o próprio Senhor Jesus nasceu. Como nós vemos relatado lá em Lucas capítulo 2, os anjos adoraram, dizendo Hosana nas maiores alturas. E aqui as pessoas estão dizendo Hosana nas maiores alturas. O rei estava ali, essas pessoas, pelo menos, ainda que com uma compreensão parcial, estavam adorando o Senhor, reconhecendo em Jesus essa figura do rei, do Messias que viria. E o verso 11 então finaliza esse trecho dizendo: quando Jesus entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus entrou em Jerusalém e foi diretamente ao templo, ao lugar onde ele deveria estar. Exatamente como anos antes, ainda como criança, ele estivera ali conversando com os líderes e disse aos seus pais: não importa que eu esteja vendo ou preocupado com as coisas de meu pai. Jesus estava no lugar que o pertencia, o templo, ou pelo menos o lugar onde ele sempre deveria estar. Ele então observa tudo, mas como era tarde já, saiu então da cidade e voltou para Betânia com os 12. Lembrando que Betânia era o lugar onde morava o seu amigo Lázaro e as suas amigas Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Continuaremos o nosso estudo desse importante capítulo, a transição principal dentro do Evangelho de Marcos capítulo 11, no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.